querido, hoje domingo, dia do Senhor, nós estamos mais uma vez para partilharmos o Evangelho. Não podemos esquecer que hoje é dia de irmos à casa do Senhor para louvarmos, agradecer e apresentarmos nossa semana a Ele. O nosso Evangelho de hoje, o Evangelho do Senhor, é de Lucas 18, de 1 a 8. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Numa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Na mesma cidade havia uma viúva que ia ter com ele e pedia: faça justiça para mim contra o meu adversário. Durante algum tempo o juiz não quis atendê-la, mas depois pensou consigo mesmo: eu não temo a Deus e não respeito ninguém, mas já que essa viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha por fim me agredir. E o Senhor acrescentou: escute o que diz o juiz injusto. Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Irá demorar para atendê-los? Eu lhes digo, Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor, Ele fecha o Evangelho com uma pergunta que é para mim intrigante, para você também, quando ele pergunta: quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar a fé sobre a terra? Mas ele começa nos ensinando como manter essa fé viva, porque ele começa falando aos discípulos, né? Ele começa contando uma parábola para falar da necessidade de rezar sempre e sem desanimar, né? E aí ele fecha falando dessa fé, e aí nós podemos pensar: mas o que é a fé? O Senhor vem nos dizer que a fé é o firme fundamento de acreditar e esperar naquilo que não se vê. E Ele está nos ensinando hoje também, para mim e para você, assim como Ele ensinou para os discípulos, como manter essa fé viva. E aí Ele vai nos dizer que isso tudo é para nos mostrar a necessidade de rezarmos sempre sem desanimar. E Ele começa contando essa parábola da viúva que vai pedir para esse juiz injusto, né? E aí aquele juiz resolve atender, porque todos os dias aquela viúva vai diante dele pedir por justiça. E o Senhor, ele fala assim para os discípulos: ouvi o que diz esse juiz injusto. E aí ele pergunta para esses discípulos, né, se o Pai, se Deus não fará justiça também aos seus escolhidos que clamam a Ele bem dia e noite. E ele responde que Ele não só fará, como fará depressa. Então essa é uma confiança que nós temos no Senhor. A primeira, que devemos rezar sempre sem desanimar. A segunda, que Deus não é injusto, que Ele vem em nosso socorro e que Ele não demora. Ele não demora. Porque é o Jesus que está nos dizendo hoje que Deus vem bem depressa e Ele nos fará justiça. Mas Ele nos dá um principal, Ele vem nos falar que isso é um fundamento da fé, é acreditar. E Ele fecha nos perguntando, para mim e para você, se quando o Filho do Homem voltar vai encontrar fé na terra. E essa pergunta não é para nos desanimar, mas é para nos alertar como fortalecer essa fé. Como é que nós devemos fazer para que isso seja fortalecido, para que quando o Filho do Homem voltar, ele encontre fé na terra. E aí o Senhor começa nos dizendo, nos ensinando nesse dia de hoje, que isso se faz rezando sempre e sem desanimar. Amém. Eu queria concluir esse evangelho também falando de tudo aquilo que a igreja nos propõe como cristão católico para fortalecer a nossa fé, para rezarmos sempre sem desanimar, que normalmente acontece comigo, deve acontecer com você, de desanimarmos, de não sabermos como rezar, de não sabermos como fortalecer a nossa fé. E a igreja, ela nos direciona para muitos instrumentos para usarmos para fortalecermos a fé. Ela nos direciona os textos, as orações dos santos, a confissão, a eucaristia, a adoração. Tudo isso é instrumento para mim e para você fortalecer a fé. Então eu gostaria de encerrar esse evangelho falando também de uma oração da igreja, que é da Augusta Rainha, falando de Maria, que é esse exemplo de fé para mim e para você, né? Para lembrar também, que quando eu pensar que eu devo desanimar, eu possa lembrar também de Maria, que manteve a fé viva, que passou por todas as coisas e que acreditou nas promessas de Deus. Vou fazer junto com você essa oração da Augusta Rainha dos Céus.
augusta Rainha dos céus, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sobre vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os num abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e nos guardai. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, que ela nos apresente sempre a Jesus e interceda junto a Ele, para que sempre tenhamos fé. Nossa partilha foi feita em nome do Pai, do Filho, do Santo. Amém.